Fala pessoal, beleza? Cozinheiros e cozinheiras de plantão. Professor Elias chegando na área com mais uma aula de gastronomia, continuação da aula de métodos de cocção, aula 2. Então, se você acompanhou a aula um, não perca o restante, a complementação dos métodos de cocção tradicionais. Então, vamos nessa. Vamos finalizar essa aula, certo? Porque vem aí os métodos de cocção modernos, beleza? Então, vamos nessa. Então, pessoal, vamos para cá, beleza? Então, vimos da aula um, certo? Se você está assistindo a aula 2, não perca, volte e veja a aula um sobre métodos de cocção tradicional para você complementar, certo? Entender a sequência da aula. Então, os métodos de cocção tradicionais, nós na aula um fizemos o rápido, certo? E uma parte da cocção úmida, certo? Cocção lenta. Então, vamos continuar aqui, certo? Que hoje esse é o tema método de cocção, continuando a aula 2. Então, beleza? Então, vamos nessa. Então, vimos que os métodos de cocção, eles podem ser classificados em cocção rápida, certo? E cocção lenta. E agora vamos trabalhar aqui na cocção lenta com calor misto ou combinado. O que quer dizer isso? Ou seja, eu trabalho a cocção rápida, certo? E trabalho também uma parte da cocção lenta. Ou seja, o primeiro que abre aqui, ó, é brasear. Você já viu, provavelmente, se você está chegando agora, se você está chegando agora na cozinha, nunca viu essa palavra brasear, mas provavelmente você já viu aquela carnezinha cozida na panela, certo? Feita na panela, certo? Aquela carne que é braseada. Então, primeiro ela vai utilizar um método de cocção rápido, ou seja, com pouca gordura, vai virando ela, fazendo aquela graxa, certo? Trabalhando, certo? Essa selagem da carne, certo? Então ela vai utilizar dois métodos. Esse primeiro, que é um método rápido, selando essa carne, e esse segundo, que é um método misto com pouco caldo. Ou seja, essa carne não é exatamente, ela não fica submersa em caldo, ela fica com pouco caldo, geralmente 2/3, e vai virando, 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 e ela vai formar um fundo ferruginoso. Isso é importante. Então, essa é uma carne braseada. Ela vai ter gosto, certo, de brasa. Então, ele vai combinar esses dois tipos de método de cocção, o calor misto e o calor combinado. Então, vamos ter esses dois. Então o alimento ele é dourado e depois cozido. Então é importante isso, você entender isso. Estufar, certo? Estufar, certo? É exatamente você, cozinhar em panela fechada, formando um fundo ferruginoso. Então você mantém exatamente os sucos internos, ou aquilo que a gente chama de jus, certo? Os sucos internos da carne, certo? E você vai trabalhando esse alimento devagar, certo? E esse alimento ele vai sendo cozido paulatinamente, formando um fundo ferruginoso, certo? Aquele fundo que ao final você quer passar um pãozinho, certo? E comer. Então o alimento é cozido em muito líquido, certo? Gordura, água, especiarias que penetram. Então esse alimento ele vai ficar exatamente encharcado, certo? Com bastante sabor. Então, controle a temperatura, controle a evaporação, que é importante, porque esse alimento precisa formar um fundo ferruginoso. Provavelmente você já viu a sua avó cozinhando com uma fagulhinha de fogo, certo? A cozinha moderna vai chamar isso de sous vide, cocção em baixa temperatura, certo? É onde a dona de casa já fazia isso, que é a cocção em baixa temperatura, para formar um fundo ferruginoso. Então, fique esperto, certo? Que a cozinha é o resultado cuidadoso, certo? Da melhor técnica. Então é importante. Vamos para cá, para mais um método de cocção misto ou combinado, que é guisar, certo? Importante aqui, que é refogar o alimento e cozinhar com pouco líquido, formando também um fundo grosso, certo? Então eu refogo esse alimento com
pouco líquido, certo? Quem gosta muito de fazer essa técnica são a cozinha mineira, que vai o famoso pinga e frita, então vai trabalhando com pouco caldo, né? E ele vai formando um fundo grosso. Então controle a temperatura, vai controlando a temperatura e nós vamos formando um fundo grosso. Beleza, gente? Então vamos nessa para mais uma arte aqui, que é refogar. Olha aqui, em casa a gente trabalha muito isso aqui, ó, refogar. Na cozinha profissional a gente vai chamar de puxar, certo? Ó, se alguém te pedir para você, ó, puxa essa carne aí para mim, tá pedindo para você refogar, certo? Se alguém pedir, ó, puxa essa cebola aí para mim, tá pedindo para você refogar. Então vai dar exatamente a mesma coisa, é um jargão da cozinha, certo? Um jargão técnico da cozinha, vai dar a mesma coisa, certo? Fritar em pouca gordura. Então não leve ao pé da letra fritar ou saltear em pouca gordura, é refogar, tá bom? Ensopar, o nome já está dizendo, certo? Refogar, acrescentar líquido e cozinhar em panela tampada. Ou seja, eu quero que esse alimento fique realmente encharcado. Quero que esse alimento fique exatamente bem úmido. Por isso eu vou trabalhar com a panela tampada, certo? Então, esses são os métodos de cocção lenta. Então, controle da temperatura, lembra lá os dois T's? Tempo e temperatura. Então, eu controlo, certo? Então, eu controlo a temperatura. Opa! Então, eu controlo a temperatura. Deixa eu tirar aqui. Controlo a temperatura, para a gente entender isso aqui. Deixa eu pegar aqui uma. Então, eu controlo a temperatura. Então, é importante que você entenda isso aqui. Opa! Controlo a temperatura, certo? Para que eu possa manter esse alimento dentro de umas características que a gente quer, que é refogar e cozinhar em panela tampada. E para a gente terminar, os métodos de cocção auxiliares, ou seja, eles vão auxiliar, gratinar e o método banho-maria. Gratinar, obviamente, você vai precisar de uma salamandra, certo? Salamandra, certo? É aquele forno de convecção, certo? Ao contrário, ao invés de você ter calor embaixo, ele tem calor em cima. Geralmente a gente vai utilizar para pratos com queijo, certo? É aquele gratinadinho que a gente vai colocar. Por isso que ele é um método auxiliar. Ele é rápido para você fazer, geralmente se faz com a salamandra. Ou você pode fazer também com maçarico, também é uma espécie de gratinar, certo? E aqui um método de cocção banho-maria, que não só é utilizado na cozinha quente, mas também utilizado na cozinha de confeitaria, certo? Então, deixa eu lembrar aqui para você, banho-maria 64 graus, tá? Água em 64 graus para manter os alimentos, manter os molhos, ou até mesmo derreter um chocolate, ou até mesmo cozinhar um creme, certo? Então, banho-maria 64 graus. O bol não pode tocar nessa água, essa água não ferve. Opa, se ela está a 64 graus, ela não ferve. Então, entender que um banho-maria, esta é a temperatura dele, tá? Então, gente, esses são os métodos de cocção auxiliares, certo? Esses são os métodos de cocção que a gente mais utiliza na cozinha, certo? Então, é importante que você tenha aprendido quais são os métodos de cocção tradicionais, certo? Então, continuemos a estudar, certo? É importante que você consiga mapear. Por que eu tenho que aprender quais são os tipos de métodos de cocção? Porque na hora que você está cozinhando, surge exatamente a dúvida: que tipo de método de cocção eu utilizo para um vegetal, para uma proteína de origem animal, certo? Que tipo de método de cocção eu vou submeter esse alimento? Não basta apenas cozinhá-lo. É preciso utilizar um método que seja mais adequado para que você possa manter os macro e micronutrientes desse alimento. Então, a boa cozinha é aquela que se expressa, é aquela que se espera o resultado cuidadoso da melhor técnica, tá? Então,
continuemos a estudar. Então, se você gostou dessa segunda aula de método de cocção e você está chegando aqui na segunda aula, veja, tem uma primeira aula sobre método de cocção, assista, certo? E vamos fortalecer aí o nosso canal de gastronomia, comida e cozinha. Então, fique comigo e vamos embora cozinhar!